Esta história começa com um conto antigo. O universo já esteve em perfeito equilíbrio graças a 4 livros mágicos. Cada um deles continha um poder especial que mantinha a paz e a harmonia. Mas um dia, um grupo de feiticeiros malignos decidiu reunir todos esses livros para cobrir o mundo com trevas. Um desses livros, o Grimório, conseguiu escapar e foi escondido em um lugar muito especial, a Vila dos Surfos. Lá, os surfos viviam em paz, cada um com seu nome e personalidade. Havia o robusto, o gênio, o desastrado, o ranzinza e muitos outros. Mas um deles era diferente, um surfo sem nome. Ele não tinha um talento claro nem uma função definida na vila, e isso o fazia sentir-se incompleto. Em uma manhã comum, enquanto os outros cantavam alegremente, ele perguntou ao Papai Surfo se finalmente havia chegado sua hora de descobrir seu verdadeiro propósito. Papai Surfo respondeu que todos os surfos encontram sua missão com o tempo, mas, como já tinham se passado anos sem sucesso, ele pediu ajuda aos demais. Após passar por uma longa lista de tentativas fracassadas, mais de 10.000, restavam apenas 2 opções: fabricar sapatos ou domar tubarões. Ele já havia tentado a primeira e falhado. A segunda o aterrorizava. Nada parecia funcionar. Tentando animá-lo, a Surfete o convidou para colher frutas. No caminho, ela falou sobre seu passado doloroso. Ela havia sido criada por Gargamel com o único objetivo de destruir os surfos. Mas, graças ao amor e à amizade que encontrou na vila, descobriu quem realmente era. Ela lhe disse: não importa como você nasceu, mas sim quem você escolhe se tornar. Suas palavras o tocaram profundamente. Naquela noite, o surfo sem nome olhou para as estrelas e desejou ter um dom especial. Sem aviso, uma energia mágica saiu do seu corpo. Luzes brilhantes surgiram de suas mãos, se ele havia se tornado mágico. Empolgado, correu para contar a Surfete. Em seguida, foram até o Papai Surfo, que não conseguia acreditar no que via. Nunca antes um surfo havia tido poderes mágicos de verdade. Papai Surfo tentou acalmá-lo, mas o surfo sem nome estava tão impressionado que, sem querer, lançou um feixe de energia para o céu. Essa explosão mágica foi detectada por Razamel, um feiticeiro sombrio que buscava os livros há mais de um século. Naquele momento, ele e seu assistente Joel abriram um portal e capturaram o Papai Surfo. Antes de desaparecer, Papai Surfo conseguiu dizer apenas uma coisa: encontrem o Ken. A vila entrou em pânico. Surfete assumiu o comando e pediu ao surfo sem nome que usasse sua magia para procurar pistas. A primeira coisa que ele fez foi invocar Gargamel. Pensaram que ele poderia estar por trás do ataque. O tiraram de seu esconderijo, mas ele negou tudo e acabou preso em uma jaula. Foi então que o surfo lerdo apareceu com um disco de vinil estranho que tinha o nome Oken escrito. Todos pensaram que era a pista que precisavam. Colocaram o disco na vitrola e, de repente, um portal se abriu. Os surfos foram sugados e transportados para o mundo real, Paris. Perdidos na cidade, quase foram atropelados, mas foram salvos por um grupo de surfos vestidos de preto. Eles faziam parte da Patrulha Surfo Internacional, uma divisão secreta que operava fora da vila. A equipe os levou até uma boate, onde conheceram Ken, o irmão do Papai Surfo. Ken ficou desconfiado ao vê-los. Disse que os surfos não sabiam a verdade sobre sua missão real. Revelou que eles eram descendentes dos guardiões originais dos livros mágicos, um segredo que Papai Surfo escondeu para protegê-los. Surfete insistiu que precisavam resgatá-lo. Ken recusou no início, mas ao ver a determinação deles, concordou em ajudar. O surfo sem nome tentou abrir um portal para o castelo de Razamel, mas não deu certo. Em vez disso, acabaram no deserto australiano, uma região selvagem cheia de criaturas estranhas. Foi lá que conheceram Mama Pod, um ser peludo que conhecia bem o Ken. Ela foi simpática no começo, mas quando ouviu que queriam ir ao castelo de Razamel, recusou-se a ajudar. Avisou que era um lugar de onde ninguém jamais voltava. Surfete tentou convencê-la. Ela disse a ele que agora eles tinham um surfo mágico, mas, quando pediram ao sem nome para mostrar seus poderes, ele travou. Disse que não se sentia pronto. A pressão era demais. Ele se sentia um impostor. Surfete foi atrás dele e o lembrou de que ele não precisava provar nada para ninguém. Contou que ela também já havia duvidado de si mesma. Disse que a verdadeira magia já estava dentro dele, se ele só precisava confiar. Enquanto conversavam, uma explosão sacudiu a vila. Razamel havia lançado um ataque. Ele sequestrou os surfos que ainda estavam lá, junto com os filhotes peludos da Mama Po. Aquilo foi o suficiente para fazê-la mudar de ideia. Agora ela queria vingança. Juntos,
entraram em um veículo e partiram em direção ao castelo. Enquanto isso, no covil dos feiticeiros, Hazamel ainda interrogava o Papai Surfo. Exigia saber onde estava o livro mágico, mas Papai Surfo não dizia uma palavra. Então, Hazamel preparou uma armadilha que esmagaria um surfo cada vez que Papai Surfo se recusasse a falar. Quando a equipe de resgate chegou ao castelo, Surfete, o sem nome e Mama Pot usaram um plano simples, porém engenhoso. Eles se esconderam dentro de uma entrega de fast food. Conseguiram entrar no castelo sem serem notados. Mas, pouco antes de serem descobertos, perceberam que algo estava errado, as batatas fritas estavam faltando. Surfete, sem querer, as havia comido no caminho. Agora corria um sério perigo, mas o sem nome improvisou rapidamente. Usou sua magia para criar anéis de cebola. O degustador oficial do castelo ficou tão impressionado que os deixou entrar. Foi assim que chegaram ao salão principal, onde estavam Papai Surfo, Gargamel e Hazamel. E, exatamente naquele momento, o Grimório mágico apareceu. Ele esteve escondido o tempo todo, flutuando silenciosamente acima da cabeça do Surfo sem nome. De repente, todos entenderam algo importante. A magia que ele havia demonstrado não era realmente dele. Vinha do livro. O sem nome congelou novamente. Sentiu-se enganado. Achava que tinha encontrado seu propósito, mas agora já não sabia mais quem era. No meio dessa confusão, Hazamel lançou um feitiço sombrio e capturou o Grimório. Ele queria usar seu poder para controlar o universo. Papai Surfo tentou impedi-lo, mas já era tarde. O livro foi corrompido pela magia negra e começou a liberar ondas de energia obscura. Gargamel, que até então estava apenas observando, finalmente perdeu a paciência. Durante anos, Hazamel o tratou mal, e agora estava ignorando até Cluel, seu amado gato. Aquilo foi a gota d'água. Gargamel decidiu trair o próprio irmão. Libertou os surfos, usando sua alquimia, transformou Cluel em uma criatura gigante. Todos subiram nas costas do gato e conseguiram escapar do castelo. Mas a magia de Gargamel não durou muito. Enquanto sobrevoavam a cidade, Cluel começou a perder força. O grupo caiu no meio de um parque. Ninguém se feriu, mas algo havia mudado. Todos estavam exaustos. Surfete se sentia culpada por tudo. O mesmo acontecia com o sem nome. E o silêncio do Papai Surfo pesava mais que qualquer palavra. Até que, finalmente, ele falou. Disse que havia um motivo para nunca ter revelado toda a verdade. No passado, ele e seus irmãos, Skin e outro surfo chamado Ron, foram os guardiões originais dos livros mágicos. Ron era o mais corajoso de todos. Quando os feiticeiros malignos tentaram roubar o Grimório, Ron se sacrificou para protegê-lo. Acabou preso em outra dimensão. Desde então, Papai Surfo jurou proteger os outros, mesmo que isso significasse esconder a verdade. Ele explicou que todo surfo tem um propósito, proteger a paz e a bondade em todo o universo. Essa é a verdadeira razão da existência dos surfos. Eles são os guardiões da luz. Mas agora, com Hazamel no controle do Grimório, tudo estava em risco. Eles não podiam ficar parados. Foi nesse momento que Gargamel deu um passo à frente com uma proposta. Ele queria se juntar à batalha final. Não por bondade, mas por vingança. Queria ver o rosto do irmão quando perdesse tudo. Eles aceitaram sua ajuda. Afinal, Gargamel sabia exatamente onde o portal final estava escondido. Na nona dimensão, o nexo de todos os mundos, se eles viajaram juntos. Quando chegaram, viram Hazamel diante do conselho dos feiticeiros. Como sempre, os outros magos zombavam dele. Cansado do desprezo, Hazamel os transformou em fumaça com um único feitiço e os prendeu em frascos. Agora ele tinha controle total sobre os 4 livros mágicos. O ritual estava prestes a começar. Os surfos chegaram bem a tempo e tentaram impedi-lo, mas ele era poderoso demais. Com um simples gesto, Hazamel absorveu toda a bondade do Papai Surfo. Sua luz se apagou completamente, e ele caiu, fraco e quase sem vida. Mas, antes de perder a consciência, ainda conseguiu dizer: agora tudo depende de vocês. Surfete deu um passo à frente, olhou nos olhos de Hazamel e admitiu: sim, ela havia sido criada por ele. Sim, ela o ajudou a conseguir o livro. Mas tudo fazia parte de um plano. Nesse momento, ela e o sem nome aproveitaram a distração e arrancaram o Grimório de suas mãos. Sem outra opção, os dois saltaram juntos para dentro do portal interdimensional. O que se seguiu foi uma perseguição por mundos completamente diferentes. Primeiro, caíram em uma dimensão de massinha, onde seus corpos eram feitos de argila e tudo se movia em câmera lenta. Depois, foram lançados em um mundo vibrante de desenho 2D, com formas exageradas e cores vivas. Em seguida, cruzaram um universo de videogames, desviando de inimigos pichelados e pulando entre plataformas flutuantes.
A próxima parada foi o mundo do anime, onde lutaram como guerreiros de Dragon Ball, lançando rajadas de energia e desviando de explosões. Mas nem todas as dimensões eram cheias de ação. Uma delas era surreal, como estar dentro de um sonho. Nesse lugar onírico, pensamentos se tornavam realidade e medos ganhavam forma. Foi ali que o Grimório começou a enfraquecer. Ele havia resistido à magia sombria de Hazamel o quanto pôde, mas agora estava falhando. Em meio ao caos, chegaram a uma dimensão que parecia perfeita, árvores luminosas, água cristalina e, à distância, Papai Surfos esperando com um sorriso acolhedor. Tudo parecia em paz, mas era uma armadilha. Hazamel os havia puxado para uma ilusão feita das memórias mais felizes e pesadelos mais profundos deles. Com um único movimento, ele recuperou o livro, e dessa vez, conseguiu extrair toda a bondade do universo. Uma nuvem negra começou a se espalhar por tudo. Sem nome tentou detê-lo, mas Hazamel o derrubou com facilidade. Ele ficou ali, caído, drenado de toda a energia. Conseguia ouvir vozes sussurrando em sua mente: "Você não é ninguém. É por isso que não tem nome. E nunca vai ter." Então, no meio do silêncio, ouviu uma voz familiar. Era o Papai Surfos falando com ele de algum lugar profundo. Lembrou a ele quem ele realmente era. Disse que seu valor não vinha da magia nem de um nome, mas daquilo que ele estava disposto a fazer pelos outros. Essas palavras o trouxeram de volta à vida. Ele se levantou e, pela primeira vez, sua magia veio de dentro, real, brilhante, só dele. Usou esse poder para libertar os surfos presos na dimensão sombria, não com um feitiço comum, mas com uma canção, uma melodia nascida de sua jornada, das suas dúvidas e da sua coragem. Diante de Hazamel, ele não enfrentou com violência, se ele o humilhou, fez Hazamel gritar incontrolavelmente, arrastou-o para um buraco negro, tirou todo o seu poder e o obrigou a fugir. O feiticeiro derrotado foi engolido pela própria dimensão. Com sua queda, os 4 livros foram libertados e a bondade retornou ao universo em uma onda de luz imparável. Os surfos estavam unidos mais uma vez, e o sem nome finalmente foi reconhecido por quem ele realmente era, o surfo mágico. Com Hazamel derrotado, tudo começou a voltar ao normal. O céu se abriu, a luz retornou e os livros pararam de irradiar energia sombria. Papai Surfo, fraco mas consciente, sorriu ao ver que seus surfos haviam feito o impossível, mas ainda restava uma última surpresa. Quando todos pensavam que a história havia terminado, um novo portal se abriu, e alguém saiu dele. O surfo perdido de quem Papai Surfo havia falado. O herói que se sacrificou tantos anos atrás finalmente retornava da dimensão desconhecida. Todos o cercaram com alegria. Até quem, que sempre manteve certa distância, se emocionou ao vê-lo. Foi o final perfeito, o retorno daquele que havia começado tudo. Os surfos voltaram para sua vila, mas dessa vez, não para se esconder. Papai Surfos reuniu e declarou que nunca mais viveriam em segredo. Como guardiões, iriam aonde fossem necessários, sempre prontos para ajudar. O Grimório, agora livre da magia sombria, escolheu ficar na vila. Disse que, finalmente, havia encontrado seu lar.